A emoção tomou conta da Série C, e o torcedor do Náutico tá vivendo um verdadeiro teste para cardíaco. O Timbu continua mais vivo do que nunca na briga pelo acesso, e agora, tudo depende apenas dele. Depois de um empate suado contra a Ponte Preta, em pleno Moisés Lucarelli, o time pernambucano entra na reta final da competição com 2 confrontos que valem como decisões de Copa do Mundo. O primeiro deles, já no próximo sábado, contra o Guarani, é aquele típico jogo que pode mudar o destino de uma temporada inteira. No duelo contra a Ponte, o Náutico começou bem, foi pra cima, criou chances, abriu o placar com o Bruno Mezenga e parecia que ia sair de campo com os 3 pontos. Mas aí, veio o baque nos acréscimos, cruzamento na área, Miguel apareceu livre e testou firme no canto, sem chances pro Muriel. Um banho de água fria? Pode até parecer, mas não dá para tirar o mérito da atuação do time alvirrubro. O Náutico foi intenso, pressionou, buscou o gol o tempo inteiro e, principalmente, mostrou que está com o espírito de quem quer subir. E o clima de tensão não ficou só no jogo do Náutico, não. Enquanto isso, no confronto direto entre Brusque e Guarani, o torcedor do Timbu acompanhava tudo com o coração na mão. Foi uma montanha-russa de emoções. Guarani saiu na frente, Brusque empatou, virou, ficou com 1 a menos, cedeu o empate e ainda conseguiu fazer o terceiro gol no finalzinho. Com isso, a classificação embolou de vez. A Ponte Preta, com o empate, garantiu o acesso e já está na Série B em 2026. Agora, resta apenas uma vaga, e 3 times estão na briga, Náutico, Guarani e Brusque. O cenário tá armado, e o time de Hélio dos Anjos sabe muito bem o que precisa fazer, vencer. Não tem outro caminho. Primeiro, encara o Guarani fora de casa. Um jogo decisivo, onde só a vitória interessa. Depois, fecha a participação jogando em casa contra o Brusque. A boa notícia é que o Timbu depende apenas de si. Se vencer os 2 confrontos, garante o acesso sem precisar secar ninguém. E mais, dependendo do saldo de gols, ainda pode terminar essa fase como líder do grupo. O torcedor do Náutico tá naquela ansiedade. É a semana do check-up completo, pressão lá no alto, coração batendo acelerado, relógio na mão e muita fé no time. Porque o que se viu em campo contra a Ponte foi uma equipe aguerrida, que não desistiu em nenhum momento. Teve chance de matar o jogo, é verdade, mas o futebol é assim, quando vacila na reta final, pode custar caro. Ainda assim, o que fica é a postura. O Náutico foi melhor que a Ponte, teve mais volume de jogo, mais presença ofensiva e demonstrou que está pronto para essa batalha. O jogo no Moisés Lucarelli teve clima de decisão desde o apito inicial. O Timbu começou com tudo. Bruno Mezenga quase marcou logo nos primeiros minutos, numa bola que explodiu no goleiro. Depois, veio o gol de pênalti, também com Mezenga, que deslocou o arqueiro e saiu para comemorar com a torcida. Mas o futebol tem dessas, quando parece que tá tudo certo, vem aquele detalhe que muda tudo. Nos acréscimos, a defesa cochilou, o cruzamento veio na medida, e o Miguel apareceu livre para empatar. A atuação do Náutico, porém, foi das melhores nessa reta final. Com um meio-campo organizado, marcação forte e transição rápida, o time deu trabalho o tempo inteiro. Hélio dos Anjos montou uma equipe competitiva, que marca forte e sabe sair pro jogo. Muriel foi seguro no gol, o sistema defensivo teve boa atuação apesar do gol no final, e o ataque se movimentou bastante, especialmente com Bruno Mezenga sendo sempre uma ameaça. Do outro lado, a Ponte também teve seus momentos, principalmente no segundo tempo. O time campineiro cresceu, tentou empatar e conseguiu. Mas mesmo com esse empate, quem saiu com moral foi o Náutico, que mostrou força diante de um adversário já embalado e que veio com tudo para garantir o acesso. E conseguiu. A Ponte já subiu. Mas o Náutico, agora, quer ser o próximo. A tabela tá clara. Ponte Preta com 10 pontos, já garantida. Guarani com 6 pontos, 2 vitórias e saldo positivo. Náutico com 4 pontos, 1 vitória e saldo negativo. Brusque tem 3 pontos, mas ainda sonha. Se o Náutico vence o Guarani, passa para 7 pontos, assume a segunda posição e joga a pressão para cima do Brusque. Aí,
no último jogo, encara justamente o time catarinense, podendo até garantir o acesso direto em casa, dependendo do resultado da próxima rodada. É aquele tipo de final de campeonato que ninguém consegue prever. Tudo pode acontecer. O Náutico pode, inclusive, terminar essa fase como líder, se vencer os 2 jogos e a Ponte tropeçar. Mas, antes de pensar em liderança, o foco precisa ser total na próxima partida. Esse jogo contra o Guarani é final. É duelo de gigantes, de camisa pesada, de torcida apaixonada. É confronto que decide vaga e separa quem vai subir de quem vai ficar. E o clima nos aflitos já começa a esquentar. O torcedor tá voltando a acreditar, tá fazendo conta, tá empolgado. A atuação contra a Ponte renovou as esperanças, e agora é aquela fase do "vamos juntos". O Náutico, por tudo que viveu nessa temporada, merece estar entre os protagonistas desse acesso. Foram altos e baixos, mas o time chegou vivo nessa reta final, e isso é mérito de quem não desistiu. O técnico Hélio dos Anjos tem conseguido tirar o melhor do elenco nesse momento decisivo. Ele montou um time competitivo, que briga por cada bola, que não se entrega, que acredita até o último minuto. E isso faz toda a diferença. A torcida reconhece esse esforço. Mesmo com o empate, os aplausos vieram, porque a entrega em campo foi clara. E agora, não tem mais espaço para erro. São 2 jogos, 2 desafios enormes, mas que estão ao alcance. O Náutico tem elenco, tem camisa e tem torcida. Basta fazer o dever de casa, e fora também, para garantir esse retorno à Série B. O Guarani, adversário direto, sabe que o jogo é vida ou morte. Vai ser tensão do começo ao fim. Mas se repetir a intensidade, a postura e o espírito de luta que teve contra a Ponte, o Náutico tem tudo para sair vitorioso. Essa fase final da Série C virou um verdadeiro mata-mata disfarçado. Não dá para pensar em empate, não dá para especular resultado. O momento é de decisão, de jogar cada partida como se fosse a última. Porque pode ser. E o Náutico parece ter entendido isso. Contra a Ponte, foi para cima desde o início, criou, finalizou, brigou e só não saiu com a vitória por um detalhe. Agora, o foco é total no Guarani. Um adversário difícil, tradicional, que também quer subir. Mas o Timbu tem que entrar com o espírito de quem quer mais. De quem sabe que chegou até aqui com muito suor e que não pode deixar escapar agora. É hora de confiar, de acreditar, de se entregar. Porque se tem uma coisa que o futebol nos ensina é que tudo é possível. E o Náutico, hoje, tem nas mãos o poder de escrever o final dessa história do jeito que o torcedor tanto sonha. E se tem uma coisa que a torcida do Náutico não vai aceitar agora é ver esse time recuar ou jogar com medo. Chegou a hora de mostrar grandeza, de jogar com a alma e de transformar cada dividida em decisão. O jogo contra o Guarani não é só mais uma partida, é uma verdadeira guerra pelos 3 pontos. E o elenco sabe disso. O clima nos treinos já é outro. É concentração total, é trabalho dobrado, é correção de erros, estudo do adversário e muita conversa no vestiário. Não existe espaço para desatenção, não dá para cochilar nos acréscimos como foi contra a Ponte. Cada minuto conta. Cada jogada pode ser a diferença entre o sonho e a frustração. O Guarani, que vem de uma derrota dolorosa para o Brusque, chega pressionado. O time paulista abriu o placar, viu o adversário virar, conseguiu empatar mesmo com um jogador a mais, e no final acabou levando o 3º gol. Um baque. E é exatamente esse cenário que pode pesar emocionalmente. Porque agora, o Guarani também sabe que, se tropeçar contra o Náutico, pode dar adeus ao sonho do acesso. Ou seja, a pressão tá dos 2 lados. Mas quem souber lidar melhor com ela, quem tiver mais sangue frio e mais coragem, vai sair com a vantagem. E aí entra um fator que pode ser decisivo, a camisa. O Náutico é um clube de peso, de história, de tradição. Já passou por momentos complicados, já caiu, já subiu, mas nunca deixou de ser gigante. Esse tipo de jogo pede camisa forte, pede elenco com personalidade, pede jogadores que saibam o peso do escudo que estão defendendo. O torcedor quer ver entrega. E isso o time vem mostrando. Contra a Ponte,
contra o Amazonas, nas últimas rodadas, o Náutico mostrou que não está disposto a ser coadjuvante. Quer escrever a sua própria história nesse campeonato. E esse elenco tem nomes que podem decidir. Bruno Mezenga está chamando a responsabilidade. Converteu o pênalti com frieza e tem sido a referência no ataque. É experiente, é decisivo, sabe se posicionar e tem faro de gol. Do meio para frente, o time conta com jogadores que sabem fazer a bola girar, que têm qualidade na armação e que conseguem quebrar as linhas adversárias. Atrás, mesmo com o gol sofrido no fim, a defesa se mostra sólida, e Muriel vem sendo seguro, fazendo defesas importantes em momentos cruciais. O técnico Hélio dos Anjos também merece destaque. Ele conhece o clube, conhece a torcida e sabe exatamente o que precisa ser feito. Montou um time competitivo dentro das limitações, apostou na intensidade e na compactação. Não é um futebol vistoso, mas é um futebol eficaz. O Náutico tem jogado com muita aplicação tática, o que é essencial numa reta final como essa. Não dá para abrir mão da organização, principalmente num jogo como o que vem pela frente. Do lado de fora, a torcida do Timbu está fazendo a sua parte. Mesmo longe dos aflitos, o torcedor vai estar ligado, secando os adversários, vibrando com cada ataque, sofrendo com cada bola perdida e acreditando até o apito final. Porque o torcedor do Náutico não desiste. Já viveu tanta coisa, já sofreu, já celebrou, e agora quer voltar a sorrir. O acesso para a Série B significa mais do que uma vaga. É a volta por cima, é a reafirmação de um clube que quer retomar o seu lugar entre os grandes. É um passo importantíssimo num projeto maior de reconstrução. O cenário está desenhado. A Ponte Preta já garantiu seu lugar. Agora, o último bilhete para o trem da Série B está em aberto. E ele pode muito bem ter o nome do Náutico escrito. Mas para isso acontecer, é preciso foco total. Não adianta olhar para trás, não adianta lamentar o empate no último lance, não adianta pensar no que poderia ter sido. Agora é só olhar para frente, para a bola que vai rolar em Campinas no sábado. E entender que ali vai estar o futuro do clube em jogo. E ainda tem o fator Brusque. O time catarinense, mesmo com apenas 3 pontos, ainda sonha com a vaga. Vai encarar a Ponte Preta na próxima rodada, e se vencer, entra forte na briga. Mas isso só aumenta a importância do jogo entre Náutico e Guarani. Quem vencer esse duelo praticamente elimina um concorrente direto e ainda ganha moral para a última rodada. E nesse tipo de reta final, confiança é tudo. O time que cresce na hora certa costuma ser o que chega lá. E o Náutico está nesse momento de crescimento, de retomada da confiança, de reencontro com seu melhor futebol. E o detalhe é que, dependendo da combinação de resultados, o Náutico pode até brigar pela liderança do grupo. Claro, precisa fazer sua parte e contar com um tropeço da Ponte. Mas o mais importante agora é garantir a vaga. Se vier como segundo colocado, não tem problema. O acesso é o que importa. E ele está ali, ao alcance das mãos. Basta o Náutico querer mais que os outros. Basta entrar em campo com sangue nos olhos, com o coração na chuteira e com a torcida na alma. A Série C mostrou esse ano o quanto é cruel, o quanto é imprevisível, e o quanto é necessário estar sempre atento. Não dá para vacilar. Cada detalhe conta. E o Náutico parece ter aprendido isso da forma mais dura. Agora, com tudo escancarado, sem esconderijo, sem margem para erro, é hora de decisão. Hora de se impor, de mostrar que esse grupo está pronto. Hora de virar a chave, esquecer os tropeços e focar apenas no que vem pela frente. A torcida acredita. O elenco também. E o momento é agora. Depois de tudo que passou na temporada, o Náutico tem em suas mãos a chance de coroar o ano com uma conquista que pode mudar o futuro do clube. E como já foi dito várias vezes, não é exagero, esse jogo contra o Guarani é uma verdadeira final de Copa do Mundo. E finais não se jogam, se vencem. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A notícia ainda não é oficial,
mas já circula pelos corredores do futebol pernambucano. Marcos Rocha, lateral direito multicampeão pelo Atlético Mineiro e Palmeiras, teria desembarcado nos aflitos para vestir a camisa do Náutico. O boato caiu como uma bomba entre os alvirrubros e está movimentando torcedores, dirigentes e até adversários diretos. Afinal, trata-se de um nome que carrega currículo pesado, rodagem de série e experiência em Libertadores. O burburinho começou nas primeiras horas da manhã, quando funcionários do aeroporto juraram ter visto Rocha chegar discretamente ao Recife, acompanhado de um empresário conhecido no meio do futebol. Poucas horas depois, a movimentação nos arredores dos aflitos aumentou, com alguns torcedores aparecendo para tentar confirmar se o lateral realmente estava reunido com a diretoria. Nada confirmado oficialmente, mas os indícios são fortes. O veterano estaria disposto a encarar o desafio de liderar o Náutico em uma temporada que promete ser de reconstrução e ousadia. A torcida, é claro, já começou a sonhar. Em grupos de mensagens, comentários em redes sociais e até em conversas de bar, a possível contratação é tratada como um divisor de águas. Para muitos, Marcos Rocha chegaria não apenas para ser o dono da lateral, mas também para assumir um papel de liderança dentro do elenco, algo que o Náutico carece há tempos. Há quem diga que o jogador, já em reta final de carreira, busca justamente um projeto que lhe permita marcar história fora do eixo Rio-São Paulo-BH. Se confirmada, a chegada de Marcos Rocha seria um golpe de mestre da diretoria alvirrubra. Além de reforçar um setor que sempre exigiu soluções caseiras ou improvisos, a contratação elevaria o patamar de ambição do clube. O clima é de expectativa e suspense. Enquanto não sai a confirmação oficial, o rumor vai crescendo, inflando a esperança da torcida e deixando claro, o Náutico pode estar prestes a viver uma das maiores reviravoltas recentes no mercado de transferências. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.